sou a Neuza Leitão, esse é meu canal, e aqui nós estamos fazendo um estudo, uma reflexão a respeito da educação sexual, quando se diz respeito à menina e ao menino, ou seja, ao sexo masculino e ao sexo feminino, enquanto em casa, como é diferenciada essa educação. Falando das meninas, quando no vídeo anterior eu fiz um relato assim da conexão que existe entre a filha, o bebê menina e a mãe, que é o primeiro contato. Ela deixa o útero, é cortado o cordão umbilical e imediatamente existe a conexão entre esses dois seres, né, que têm o mesmo gênero, que têm a mesma anatomia, e há praticamente aquela simbiose, né, aquela ligação visceral continua existindo entre a mãe e a criança, menina. Bem, então nós falamos a respeito de como é a perspectiva da mãe com relação à menina. Ela imediatamente, quando ela toma essa criança nos braços e passa a alimentar com o seu leite, ela transfere aquele sentimento que ela tem por ela mesma, ou a história que ela teve da sua vida, ela vai reproduzindo aquilo na educação dessa criança. Então, trata essa criança com muito zelo, tentando protegê-la, e ela não, realmente, essa mãe, quando ela não tem o conhecimento da anatomia, da fisiologia do seu corpo, ela também vai passar para a sua filha a linguagem, ela vai passar os valores que lhes foram transmitidos pela mãe, e essa mãe já veio repetindo esses conhecimentos que vieram da mãe dela, da avó. Então, existe uma reprodução automaticamente daqueles valores, daquelas crenças, né, que já vem vindo de geração em geração. Bem, então a menina, ela é criada assim como se fosse uma moeda de troca, né? O que a mãe, quando educa a menina, e ela a educa como se ela quisesse resgatar alguma coisa sua que ficou para trás. E às vezes ela orienta essa criança para quebrar paradigmas, que ela busca um novo caminho, que essa mãe se realiza através das ações dessa menina que vai crescendo, e ela se sente muito frustrada quando essa sua filha, que seria uma extensão dela, não cumpre esses projetos, esses desejos, esses sonhos dela, né? E é onde vem muitos conflitos na educação. Bem, então, uma menina, eu tomo como exemplo a mim mesma, né? Mas eu sei que existem contemporâneas minhas e outras que vieram depois, né? Mas também a educação anterior, né? Foi se reproduzindo a maneira de se encarar o corpo, de se encarar a maturidade da menina, onde se transforma em mulher. Então, nos meus exemplos, eu vou tentando assim colocar como esse processo se desenvolve, né? Bem, então a menina é educada de uma forma a ser protegida e também a se preparar para fazer o que a mãe fez anteriormente, que é para se casar e para ter filhos. Então ela deve estudar, ela deve se conservar intacta, pura, né? Ela não deve se relacionar intimamente com outros meninos, outros rapazes, né? Porque ela é uma moeda de troca. Se ela for
bem educada, se ela for uma menina bem recatada, ela tem possibilidade de conseguir um marido muito mais, tem status, né? Um marido mais que possa protegê-la, que possa sustentá-la, né? E tratá-la como uma princesa. Então, esse é o mito da Cinderela. Eu tenho a minha filha, eu quero cuidar dela, eu quero fazer dela uma mulher feliz, porque o que aconteceu comigo, talvez eu quero impedir, né? Eu quero evitar que as coisas erradas que aconteceram comigo, meus sonhos frustrados, que isso aconteça com ela também. Então, o que eu vou fazer é orientá-la no sentido de que ela seja feliz. Então, a minha filha, ela vai ser uma menina prendada, educada, recatada, de preferência namorar com alguém com quem ela vai se casar, e esse meu genro, o marido da minha filha, ele tem que ser um príncipe, um gentleman, porque a minha filha merece tudo de bom, já que ela teve essa educação, ela foi muito querida, foi muito amada por mim e pela família, né? Então, é criada essa expectativa. Enquanto isso, a menina vai amadurecendo. Então, ela se transforma numa mocinha, ela tem a menstruação, ela vai crescendo o seio, né? E ela vai se preparando, né, para fazer essa reprodução que a sociedade exige dela, né? Que tenha uma família bem constituída e que seja alguém, né, na vida, né? Mas não é a profissão dela tanto que importa. Ela pode ter uma profissão, só que ela tem que ser sempre dona de casa, né? Procriar, ter os filhos, em primeiro lugar, ser dona de casa. Em segundo lugar, ela vai tratar do estudo, né? Depois que tudo estiver estabilizado, né? Ela vai fazer, vai poder estudar, né? Ter uma educação melhor, assim, mas sempre visando a poder ajudar os seus filhos, né? Na escola, poder ensinar as crianças com os deveres, né? E ser sempre uma esposa muito pronta, né? Uma esposa companheira, né? E de preferência que tenha uma certa submissão ao seu marido, né? Ela tem que ser a mulher precisa ser alguém que não seja maior que o marido, né? Então, vamos voltar à questão do amadurecimento da menina. Tomando meu exemplo, né, eu gosto sempre de contar a minha história. Quando eu entrei nessa fase da puberdade, o nome é meio complicado de falar. Então, eu vi meus seios crescendo, né? E aquilo me assustava, porque eu pensava, nossa, agora eu não sou mais uma criança, né? Quando veio a primeira menstruação, eu me virei sozinha, minha mãe ficou sabendo só na segunda vez que eu fiquei menstruada. Eu me virei, porque eu escutava uma conversa aqui, uma conversa ali das meninas e tal, só que eu não era como as minhas primas que tinham sido orientadas, né, para carregar o absorvente na bolsa, nada. Não, eu me virei porque eu tinha medo, vergonha de ter ficado uma mocinha e com medo, né, porque existia muita conversa, as meninas também, que tinham meninas mais desinformadas do que eu ainda, elas achavam que quando a gente estava menstruada, os meninos sabiam. Eles sabem que a gente... Aí eu inventava umas histórias assim. Eles olhando para a gente, eles sabem. Então, é um medo de que as pessoas percebessem, né? O medo de aparecer, né? De se manchar. Então, mas era um medo da responsabilidade de ser mulher e que já podia procriar, né? Podia engravidar. E existia aquelas histórias lá que se beijar vai ficar grávida. Se sentar num vaso
onde o menino sentou, vai engravidar, vai pegar, né, na piscina, vai ficar grávida, né? Mas não havia ninguém, assim, de peso para orientar a gente. Era só a gente só escutava as conversas das colegas, né? Porque a mãe mesmo, no caso a minha mãe e outras mães, muitas mães como a minha, não tiveram preparo para isso, elas só aprendiam depois que casavam, o que era que acontecia na lua de mel, né? E existe uma explicação para a lua de mel, né? Uma explicação histórica para a lua de mel, que as mulheres, né? Não, antigamente, lá no século XVII, XVIII, não sabiam o que acontecia na lua de mel. Então, a lua de mel foi inventada justamente para o casal sair, ficar sozinho num canto, né, longe da família, depois da festa. Ninguém sabia o que ia acontecer, nem a noiva não sabia. Então, ficava bem longe, porque muitas vezes a moça, ela se assustava, ela nunca tinha visto um órgão sexual masculino, ela não sabia o que ia acontecer. E quando isso acontecia, né, do marido chegar e abordá-la e tocá-la, na verdade, ele não fazia, não tinha preliminares, né? E o que ele fazia era direto ao assunto, né? Fazer aquilo que ele tinha obrigação, que era deflorar, e eram verdadeiros estupros, né? E a moça ficava assustada, ela queria fugir, mas não podia porque estava longe, os dois ficavam sozinhos ali. Então acontecia esse contato todo sem ela ter noção do que era aquilo, né? E claro que também se pensava, mas atualmente, né, na minha época, que já ia ficando grávida assim no primeiro relacionamento. Mas quando eu me casei, já existia o anticoncepcional, né? E que já eu planejei que não teria filhos logo no primeiro ano, ficaria um ano assim sem ter filho. E na época eu já tinha terminado a faculdade e usava o anticoncepcional, né? A gente minha mãe já nessa época, e eu também já era professora, já tinha estudado, né, mais e pesquisado. Então a gente já ia no ginecologista, fazia o pré-nupcial, que o noivo, eles tinham que fazer uma série de exames, mas isso era simplesmente alguma coisa, como eu vou dizer, era um tratamento médico, mas sobre o que acontecia com a gente quando a gente se casava e ficava sozinho lá com o marido, ninguém falava. Quem quisesse, descubra, cada um descubra do seu jeito, né? Então, às vezes, por exemplo, na lua de mel, né, defloração, e acontecia algumas irritações vaginais, né, e daí tinha muitas histórias, né, porque se você tem que fazer tudo, né, você tem que quer dizer, satisfazer seu marido, né, porque ele né, isso que tem que fazer, porque entre quatro paredes ninguém se intromete, ninguém fala nada, realmente, nem a noiva, a recém-casada também não comentava nada disso com a mãe, imagina se ela ia falar, olha, aconteceu isso, não falava nada. Então, daí, depois disso, né, se casou e foram felizes para sempre, por alguns dias, alguns meses, e quando a mulher vai engravidar, então ela esquece, né, isso é uma coisa natural. Ela pensa mais na criança que está no seu ventre, né? Em se alimentar bem e tal. E aí, no caso, o relacionamento entre os casais, ele já fica mais ameno, né? Não é aquela coisa do início, né? O que a Igreja Católica fala, o próprio Papa Francisco agora, como a educação... o sexo, né, até alguma época nas encíclicas, nos concílios lá, o sexo era primordialmente para procriar, né? E o Papa Francisco já falou recentemente que, dos seus pronunciamentos, que o sexo é uma bênção de Deus e que as pessoas têm, o sexo é um prazer que é para
que o casal fique junto, que se aninhe, que tenha esse filho, que crie junto, e o sexo é para isso. A sexualidade, ela deve ser praticada, né? Mesmo que não seja para procriar, né? Então, uma mulher grávida não poderia ter relacionamento sexual, porque ela já está grávida, então para que ela vai ter, né? Se ela já engravidou. Mas, na verdade, o Papa Francisco, ele tem uma postura muito progressista, né? E ele consegue colocar isso, né? E dar mais uma amenizada nos preceitos antigos da Igreja Católica, que eram muito rígidos, né? E olhavam o sexo como se fosse luxúria, né? Mas, então, depois que a mulher tem a criança, então, normalmente dá uma esfriada nesse contato, né? Porque ela tá lá, incômoda, ela tá com o ventre crescido, né? Tem alguns mal-estares, né? E o marido, ele também dá uma regredida. É nessa época que daí vem a crença de que a mulher tá grávida, ele vai procurar outras mulheres para se relacionar, né? Para se relacionar com ela. Porque o homem, ele não pode ficar sem sexo, né? São as crenças que são colocadas na sociedade. Então, a mulher tem a criança e ela vai se preocupar em alimentar essa criança e fazer, porque a criança é frágil, para que ela não morra, para que sobreviva, né? E fica ali acompanhando, né? E muitas vezes depois já vem outro filho atrás, e assim vai, e o distanciamento vai acontecendo entre os casais, né? Algumas pessoas, elas veem isso com naturalidade, porque não valorizam muito a sua sexualidade, não ouvem muito seus apelos, e talvez nem ela tenha sublimado, ela tenha transferido, né, toda essa energia sexual para o carinho, para o cuidado com o filho, né? Então, o casamento, ele, na verdade, ele tem a finalidade, embora nós saibamos que não seja bem assim, né, que não deveria ser assim, é mais para procriar, para ter o filho, para formar família, para garantir que esse núcleo, né, social, pequeno grupo social, formado pela família, ele tenha uma estrutura e possa sobreviver, né, possa crescer, e que o sistema, ele não vai se preocupar com isso, né? Porque quando as crianças estão no lar, né? No lar estruturado, então estão bem protegidas, tem o pai, tem a mãe, para trabalhar por eles, para cuidar da educação. Só que não se vê o que se passa interiormente, o que se passa no relacionamento entre um casal, né? Que isso não é apenas, eles não são apenas pais, eles são pessoas que têm suas necessidades, que têm sua sexualidade, e para isso, né? Para resolver esse tipo de conflito que muitas vezes existem os profissionais, né? E nós temos profissionais psicólogos, né? Que fazem as terapias de relacionamento, né? Estudam a sexualidade e tratam de que o casamento não seja apenas isso. Procriou, né? Cuidou do filho, então esfria, né? Então, para isso nós temos hoje esses profissionais que estão aí, né? Psicoterapeutas mais voltados, especializados para os relacionamentos, e são muito importantes hoje para que haja uma relação saudável, uma unidade, né? Uma harmonia, né? Afinal de contas, as pessoas, elas precisam aproveitar aquilo de bom que elas têm e tirar o melhor, né? Trocar as energias, trocar os carinhos,
né? Trocar o seu sentimento, os cuidados, né? Com outra pessoa, é muito saudável esse relacionamento entre o casal. Então, eu recomendo, né? Para quem está com dificuldade de relacionamento, que procure um profissional. Existem vários profissionais especializados em terapia de casais e mesmo especificamente em relacionamentos quando diz respeito às trocas sexuais entre os casais.